Olá, estamos no Desumano.podcast e a nossa convidada de hoje, ela é sensacional. O nome dela é Márcia Bubeck. Ela é uma amiga de longa data e eu tenho orgulho e honra de trazê-la para vocês conhecerem. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, bem-vindo a todos que estão nos acompanhando e vamos trazer um pouco de história aqui para vocês. Bacana. A Márcia é uma pessoa sensacional. Ela sempre teve uma. Na verdade, a gente se conectou também através de uma mentoria, né, Márcia? Sim, E a gente participou de várias tarefas dessa mentoria, vários desafios. Inclusive, até a Rafa, que estava aqui semana passada, também fazia parte, né, desses desafios. E aí a gente se conectou, começamos a nos conhecer melhor, um vínculo emocional de amizade, né? E estamos aí semeando para que a amizade para a vida inteira. Então, eu quis trazer a Márcia aqui para contar um pouquinho da história de vida dela, da trajetória, do desenvolvimento humano dela, que é uma história muito bacana, de muitas superações, e eu tenho certeza que vai poder te ajudar em alguma fase da vida que você esteja passando aí. E, Márcia, conta para a gente um pouquinho como que foi a tua infância, se você teve uma base familiar bem estruturada, se não teve, e se teve ou se não teve, se essa falta de base ou tendo essa base te trouxe benefícios, o que você conseguiu construir, o que você assimilou, como foi isso? então, eu nasci numa família estruturada, papai e mamãe, 3 filhas, né? Filha de um empresário. E a minha infância, até os 9 anos, correu tranquilamente. Nossa, a gente tinha eventos maravilhosos em família, todos, né, se reuniam todos com o mesmo sobrenome, Bubeck, no Natal. Nossa. E quando eu cheguei perto dos 9 anos, a minha mãe teve uma depressão muito forte. Eu acompanhei ela até em médico, até meu. Imagina, com a minha idade, naquela época, a gente era uma pessoa que vivia no mato, vamos dizer assim, né? Não tinha muito conhecimento, então a gente não percebia muito o que acontecia ao nosso redor. E, enfim, aí aconteceu uma tragédia com ela, ela veio a falecer em função de uma depressão muito forte. E aí o que aconteceu? A família se desestruturou. Imagina, a mãe sai fora, o que acontece numa família, né? E então, dali para frente, eu posso dizer assim que eu cresci no mundo sozinha. O meu pai é uma pessoa que não era muito presente, ele viajava muito, e nós nos criamos entre 3 irmãs. Imagina, uma, na época, eu de 9, a outra de 12, a outra de 15. O que vai dar isso, né? E recebia um pouco de apoio da minha avó paterna. Márcia, E desculpa te cortar, mas então, um pai criando três três filhas. pré-adolescentes e adolescentes, é isso? Uma Sim, em fase de pré-adolescência e duas adolescentes. sim. Uau! Imagina, ele ficou bem perdido. E ainda mais que o trabalho dele era viajar. Quando a minha mãe faleceu, nós tínhamos uma indústria de tecidos que não ia muito bem, um dos motivos da minha mãe estar em depressão. E quando passou um ano da partida dela, ele fechou a empresa. Ele tinha um sócio, que era meu tio, mas eles fecharam a empresa. E a partir daí ele começou a ser representante comercial. Então ele começou a viajar mais ainda. E assim a gente foi crescendo. Eu me lembro que nessa época eu chorava bastante, assim, porque eu me sentia sozinha, sabe? E eu fui digamos, a menina dos olhos da minha mãe, porque eu era caçula, eu era muito mimada, e eu senti muito. E isso afetou bastante a minha adolescência e também a vida adulta, né? Porque a gente vai criando
por exemplo, assim, o meu pai financeiramente ele dava tudo para a gente, ele não deixava faltar nada, mas ele não chamava um filho assim, olha, eu preciso conversar contigo, né? Como tu vais na escola, o que está acontecendo, não existia isso na minha casa. E, por exemplo, assim, e aí ele me dava uma liberdade financeira muito grande também, né? Aos 12 anos eu comecei a dirigir, aí daqui a pouco Agora eu vou ter que te parar. Uma para te pedir para tu olhar mais para a câmera lá. E para tu não ficar olhando para lá e para cá. Tipo, eu sei que tu tá buscando na memória, mas direcionar de vez em quando para lá. E eu vou fazer esse corte. Tá. Agora tu me diz que história é essa de uma criança dirigir com 12 anos? Isso naquela época era normal, na verdade, as 3 filhas aprenderam a dirigir com essa idade. Por quê? O meu pai queria se sentir livre. Então, ele ensinava os filhos para ele não ter que ir no mercado, no açougue. E todas nós aprendemos a dirigir. Lá, aquele Fusquinha, ele comprou um Fusquinha só para nós, para essa finalidade. E isso também me trouxe consequências. Por quê? Eu ia no posto, eu não precisava pagar, eu só mandava abastecer. Só assinava a notinha. Só assinava a notinha. E assim, diversas coisas. Aí quando chegava final de semana, isso depois já, quando eu comecei a trabalhar, ele vinha e dizia, ah, tu vai sair, pega esse dinheirinho. Sabe, então eu cresci nessa, como é que eu vou dizer, sem ter uma noção das coisas. E daí eu conheci o meu marido, que se tornou meu marido, né? E ele era uma situação financeira muito pobre. Só que naquela época eu pensava, tudo se dá um jeito, né? Isso que aconteceu. Eu engravidei, eu casei, tudo tinha. Só que, infelizmente, meu casamento não foi para frente por isso, porque eu não sabia lidar com o financeiro. Ele é uma pessoa que não tinha condições financeiras e o mundo era muito diferente, sabe? O mundo mental, tu falas assim. Porque... O mundo mental e real também, né? E real também, é. Mas, então, uma das consequências da separação foi vocês não junto com a vida financeira, é isso? Não ter um olhar para a vida financeira também? Porque ele teve várias oportunidades na minha família, porque a minha família sempre foi empreendedora, né? Só que ele não desenvolvia. E, enfim, acabei me separando ali. Eu já tinha uma filha de 4 anos. E a partir dali eu comecei, eu tinha um cunhado que tinha várias representadas de confecções, de marcas, né? E ele disse, agora tu vai ser representante. Gente, assim, eu tremia na base, porque foi a minha primeira experiência com vendas, né? Mas essa experiência, ela já foi muito forte, porque eu tinha que entrar em grandes grupos, né? E também me desafiar viajando o estado inteiro sozinho. Viajando de carro, assim, o estado inteiro? Sozinha. Nossa! Mas aí teve esse rompimento, então aí teve um outro rompimento, né? O primeiro eu diria que foi o rompimento ali do vínculo com a mãe, depois o rompimento do lar com as irmãs e com o pai para casar. Sim. Depois o rompimento em ser mãe, que também é mais uma etapa que a gente passa pela vida, que é um desafio também, não deixa de ser um desafio, por mais que a gente queira, né? Verdade. Então, na vida profissional, um próximo rompimento que tu quis abraçar esse desafio e também a dificuldade te fez chegar nesse nível de ou vai ou racha, digamos assim, né? Eu só tenho tu e agora eu tenho que ir aqui, né? Mas, assim, até voltando um pouquinho, esse cargo que eu assumi como representante, no momento anterior era o meu ex-marido que fazia. E, nossa, era mais despesa do que venda, sabe?
Isso foi. E quando eu assumi, eu comecei a viajar o estado todo, eu trabalhava. E dei um rolê em vendas. E quem cuidava da sua filha nessa época? Eu tinha uma babá. Tinha uma babá? Ela morava com vocês? Sim, ela morava com a gente. E só que assim, esse viajar, vamos pensar aí que isso foi nos anos 80. Para o oeste, gente, vocês não sabem o que eu passava. Porque era tanto buraco que quando eu chegava nos clientes, eles diziam, meu Deus, eu não acredito que você viaja sozinho. Cuidado. Falta de estrutura nas estradas, né? Mas eu era muito bem recebida, principalmente no oeste, porque eu levava marcas, Calvin Klein Jeans, a Valentina, sabe, grandes marcas, eu vendia. Eu era recebida com um tapete vermelho, eu me sentia em casa. Só que essa vida de ficar uma semana fora de casa não é fácil. Tendo uma filha pequena em casa, né? Mas eu enfrentei, eu fui durante uns 5 anos, daí eu houve o rompimento da minha irmã com esse meu ex-cunhado, tudo voltou atrás. Mas ali eu comecei com vendas. Inclusive, na época eu já fabricava blusas para vender. Nossa, eu fazia. Sempre fui. Veia empreendedora mesmo, né? Uma veia. E depois disso eu virei corretora de imóveis. Daí eu trabalhei durante 10 anos nessa área e tive muito sucesso também, só que durante um período eu trabalhei para uma pessoa que não me pagava. Não te pagava? Nossa, eu vendia, era uma tortura. E depois disso eu trabalhei mais um tempo sozinha e depois eu entrei numa sociedade com o alemão, o filho da dona Adelina, da Duda Lina, né? Eu trabalhei lado a lado, de sala com a dona Adelina, aprendi muito ali. Desculpa te cortar, Márcia, mas tu sabias que hoje eu trabalho com a neta da É Dudalina? mesmo? Aham. Como é o nome No dela? Vila do Vale Boutique, Juliana. Eu trabalhei com ele. Fiquei nessa sociedade durante um ano. E daí ali já veio mais uma depressão. Eu tive várias, né? Nem comentei aqui, mas eu passei por várias. Altos e baixos. Muitos altos e baixos. Mas sempre saí por cima novamente, né? E dessa sociedade ali eu tive uma depressão muito forte. Eu fiquei 6 meses, eu andava só ao redor de mar. Lá na casa do meu pai, do lado da casa do meu pai. Ficasse, digamos, fosse obrigada a tirar 6 meses para se afastou das atividades de rotina para se cuidar, para se recompor. Isso? Obrigatoriamente eu não tinha mais condição de trabalhar. E eu fiquei. Fala um pouquinho mais alto, eu acho. Ou vem um pouquinho mais para frente para pegar mais perto do microfone. Tá bom? Ah, então tá bom, obrigada. Desculpa, Márcia. E ali eu fiquei assim, zerada financeiramente. Aí eu já morava atrás da casa do meu pai, o meu pai que fez essa casa para mim, né? E daí eu fui trabalhar. Então, uma hora minha madrasta disse para mim, olha, tu tem que trabalhar, tu não pode ficar, meu pai me sustentando, né? Meu pai sempre foi um paizão nesse sentido, né? Ele nunca abandonou um filho. E aí eu fui trabalhar de empregada. Empregada que eu digo CLT, né? Eu fui trabalhar de telemarketing. Telemarketing. Trabalhei 6 meses de telemarketing, aquele negócio de trabalhar sábado, eu não gostava, né? Mas fui lá também, tive meu sucesso, me saí bem. Tanto é que aí eu comecei a observar, eu pensei, gente, mas eu sei fazer mais do que isso, o que eu estou fazendo aqui?
E tanto é que esse empregador ali, ele falou para mim, quando eu fui pedir demissão, eu tinha 38 anos já, ele falou para mim, olha, tu não vai mais arrumar emprego com essa idade. Eu olhei, vou. Mas aí eu já tinha me decidido a voltar para uma área de vendas, né? E nisso surgiu a Servimed, para a qual eu trabalho há, eu falei o nome, mas é uma empresa para a qual eu trabalho há 22 anos. E, nossa, entrei lá, graças a Deus, dando olé, né? Saí muito bem. E é uma empresa que, onde eu pude, vamos dizer assim, recuperar meu brilho, minha autoestima, porque eu comecei a realmente ter resultados expressivos, né? E onde eu construí a minha vida. Ô, Márcia, e nessa empresa que você trabalhou, trabalha até hoje, 22 anos já, né? Essa empresa, ela te deu treinamentos ou você chegou lá e começou a aprender sozinha, ou foi observando e foi copiando? Você teve treinamento propriamente dito ou você foi copiando? Qual foi a tua estratégia aí de vendas? Ensina para nós. Essa empresa trabalha na área de medicina ocupacional até hoje, mas naquela época também existia o plano de saúde, existia, né, eu aprendi. Só que respondendo a tua pergunta, eu tive um treinamento assim, vamos dizer, a gente faz isso, isso, isso. E quem sabe é interessante tu acompanhar a gente nas visitas. Aí vocês faziam visitas em outras empresas? Sim, fazia visitas, eu acompanhava para aprender a vender, né? Uhum. E eu fui, assim, sabe quando é o momento de tu entrar na empresa certa? Esse foi o meu momento. Encaixou o momento o teu momento com a oportunidade. Exatamente. Aí deu o casamento certo. Porque se tu for ver, eu saí de um momento desacreditado, né? Até por toda a família, e eu entrei num momento que eu comecei a vender, eu comecei a ganhar dinheiro. Nossa, eu não ganhei tanto dinheiro. E tanto é que ali, 5 anos depois, já eu comprei um imóvel. E eu lembro assim, da expressão do meu pai quando eu mostrei o folder para ele, né? Pai, eu comprei esse imóvel. Ele olhou assim. Espantado? Sim, porque ninguém acreditava que eu fosse conseguir, sabe? Isso aí deve ser mais uma coisa que ela vai começar e não vai terminar. Mas eu quero que tu me conte. Eu já sei dessa história, mas tem mais gente que precisa saber. Como é que foi essa aquisição desse imóvel? Porque tem uma história ali por trás. Teve uma história de credibilidade, de encorajamento, não é mesmo? Teve uma pessoa que te empurrou para tomar essa decisão, não foi? Foi. Assim, eu aprendi a fazer metas numa filosofia que eu participava, e lá eu também fazia vários treinamentos. Então, todos os anos eu fazia as minhas metas, eu escrevia. Quando a minha filha se formar, ela estava fazendo fisioterapia, eu vou comprar esse apartamento. E aí eu escrevia 3 quartos, garagem, parará. E aí o que aconteceu? A minha filha se formou, e daí eu falei para ela assim, Nicole, é a hora. Daí, olha só como as coisas são quando elas realmente estão na hora. E o que é importante nisso? É a gente agarrar aquela hora, porque ela passa. Não deixar o timing passar, né? Isso. E daí eu olhei na internet, viu, naquela época a internet era muito pouco, né? Mas eu achei exatamente esse prédio que eu moro hoje. E daí eu disse para ela, vamos olhar esse prédio? E ela adorou também. Só que ele era mais caro do que, porque eu escrevia o valor também. Ele era mais caro do que eu previa, ele era com mais opções do que eu
né? Tinha colocado as minhas metas. E aí a gente foi ver a construção. Estava assim, começando a subir, né? E daí deixei uma proposta meio engatilhada, né? Cara, e o coração batia assim, né? Imagina, né? O receio de conseguir pagar, né? Aí tá. Aí, uns dias, daí eu voltando pro trabalho, tinha lá 2 amigos, assim, bem fiéis, a gente fez uma amizade muito forte, a gente emprestava dinheiro um pro outro, ninguém cobrava a gente nada, era, sabe, era bem bacana. E aí eu falei para eles, né, olha, eu vou comprar esse apartamento. Aí, quando eles olharam, eles falaram, Márcia, você tá louca, você não pode fazer isso. Como é que vai pagar uma prestação dessa? Os amigos do trabalho. Amigos do trabalho, Uhum. olha só. Aí tá, daí eu recuei, eu fiquei com medo, né? Eu pensei, os meus melhores amigos estão me falando isso. Ei, pessoal, só prestem atenção no que ela está falando. Ela está dizendo que os melhores amigos dela, que ela confiava, que eles emprestavam dinheiro um para o outro, criaram um vínculo ali de amizade, falaram para ela que ela não ia dar conta de pagar a parcela do apartamento dela e ela recuou. Para vocês entenderem como a gente coloca a expectativa nos outros. E como as outras pessoas as pessoas que a gente confia têm o poder sobre as nossas decisões. Espiem só. Então, daí passam uns dias, aí eu entrei na sala do meu coordenador e eu contei para ele, né? Johnny, eu ia comprar esse apartamento, sei que os meus amigos ali me disseram que não, que eu estava louca. Aí ele falou assim, Márcia, vai lá e compra esse apartamento. Você tem condições, você sabe vender, você está ganhando dinheiro, vai. E foi o que eu fiz. Eu fui. E olha só, agora mais uma colocação que eu quero deixar aqui. O coordenador dela, que é um cargo acima do teu cargo, né? Na época, encorajou ela. O que os outros que ela convivia no dia a dia tiraram a coragem, o coordenador encorajou e nessa confiança ela embarcou e tomou de novo a decisão de fazer a compra do imóvel dela. Então vejam bem, a gente pode até fazer a assimilação do cargo dentro da empresa. Um coordenador já tem uma postura de mais liderança, de autoconfiança. E graças a ele, então, ele te incentivou a fazer a compra do imóvel novamente, não é, Márcia? Sim. Eu fui lá, fiz o negócio. Inclusive, eu tinha já escolhido um andar de apartamento por causa desse recuo. Eu perdi aquele andar, tive que comprar o de baixo. Enfim. Mas, graças a Deus, eu fiz. E se vocês forem ver, assim, da condição que eu saí, de um zero absoluto, eu não tinha o valor da entrada. Eu tinha um Gol 2004, aquele já era geração 3, sei lá. É o redondo, acho já, né? Mas ele era já mais do que... enfim. E a minha filha pagou, nós refinanciamos esse Gol, a minha filha pagou o refinanciamento, e eu não sei de onde eu consegui o dinheiro para completar a entrada, mas eu dei um jeito. E daí eu disse para minha filha, quando a gente terminar essa parte, eu vou te devolver esse carro. E eu consegui. Tanto é que eu comprei um carro para ela antes de eu comprar o meu primeiro carro zero. Quisesse primeiro quitar a tua palavra com a tua filha, para daí depois comprar o teu carro para o teu conforto. Não que eu comprei o carro todo, eu devolvi a parte, né? E ela daí comprou o resto. E depois eu comprei o carro. Mas, enfim, aí o que eu quero deixar? Tudo vai por uma decisão. Quando a gente decide, o universo começa a conspirar. Isso é uma grande verdade. Ô, Márcia, tu pode repetir
fazendo favor, por gentileza, tu pode repetir essa frase assim, mais umas 2 vezes, pelo menos? Sobre decisão. Isso mesmo. Quando a gente decide, o universo conspira a favor. Eu vou falar contigo. Mas a gente não pode olhar para os lados e muito para trás. É em frente. É que nem aquela história lá que queimaram os navios. Queime a ponte que acabou de atravessar. Queime a ponte, não em volta. E é isso que eu fiz. E, gente, assim, dali para frente começou a dar tudo muito sério. Tanto é que eu comprei ele para uma entrega de, não me lembro, acho que era 2 anos e meio. E antes de entregar, eu consegui mobiliar todo o apartamento com móveis planejados. Eu tinha tudo pago. Quando eles entregaram, já eles começaram a rodar. E tudo por decisão. É o poder da decisão mesmo, não tem como, né? Aí eu quero só colocar uma coisa aqui, que essa semana a gente já sabe, mas a gente às vezes fica duvidando, né? E a gente aprende no treinamento que a gente faz que a ambiência muda muito a vida da gente, né? A gente tem que estar no ambiente certo. E às vezes a gente não acredita nisso. E também se fala muito em observar a natureza, né? E olha só, eu tenho uma espada de São Jorge. Eu tinha mais de ano na minha sala. Aí eu olhava, ela não dava folha. Daí eu peguei e deixei ela mais meio ano no escritório. Pensei, não, ali é um pouco mais claro. Ela não dava uma folha. Aí trouxe ela para a sacada. Na sacada eu já sabia que ela iria ligar. Mas, gente, sem fazer nada, ela começou. Ela está com 4, 5 folhas, né, crescendo já. E o que me mostrou isso? A natureza nos mostra exatamente que a gente tem que estar no lugar certo, com a pessoa certa. É a ambiência. Uau! Ali tu conseguiu, focou muito na planta. Eu olhei para a planta e disse, claro, você só queria estar aqui. Eu não fiz nada. E na vida da gente é a mesma coisa. Por exemplo, se eu tivesse seguido aquela ambiência daqueles meus 2 amigos, estava morando lá no Salto até hoje. E a natureza, ela realmente ensina muito. Porque tudo tem um tempo de maturação. Não adianta a gente sair fazendo loucura. A gente tem que estar um pouco amparado, né? Assim, acreditar no que a gente está fazendo. Isso é o mais importante. E principalmente manter o foco em um objetivo central. Ter um objetivo central, focar naquilo até conseguir. E ir tirando as distrações, né, Márcia? Porque a gente é bombardeado todos os dias com muita distração. Muitas pessoas querendo vender algo para gente, informação na internet e tudo mais, o que é sensacional. Porém, se a gente estiver focado e saber aonde quer chegar, essas distrações vão levar a gente para cá, para lá, para cá, para lá, e o nosso objetivo no final não é alcançado. E aí fica no looping de sempre, por que eu não consigo? Cadê meu resultado? Cadê meu resultado? Cadê meu resultado? Tá nas distrações que você se perdeu no meio do caminho, não é? Exatamente. É o que a gente também sempre aprende, né? Tu toma uma decisão, né, um pouco maior na tua vida, cara, te arrebenta, mas vai cumprir. Para não ter aquele negócio de voltar atrás. Não tem volta. Né? Coloca uma meta, como eu fiz. Eu fui lá e assinei 100 e poucas promissórias, nem lembro. Só que dali para frente, meu foco era trabalhar, vender, trabalhar, vender, trabalhar, vender.
E conseguiu pagar. E quitou. Fácil. Sensacional, eu adoro essas histórias. É impressionante, né? A gente consegue fazer coisas que a gente às vezes não imagina no percurso que a gente vai chegar naquele lugar. Quem imaginava aquela garota lá no Dessa andando de ônibus, de glória naquela época, se arrebentando. Tanto quando eu entrei nessa empresa, eu não tinha nem carro. Representante sem carro, vocês imaginam? Eu não tinha carro. Eu ia de ônibus trabalhar. E aí eu comecei a vender tanto que eu tive que contratar gente para ir assinar os contratos para mim. Eu tinha um menino em Pomerode e eu tinha um menino aqui em Blumenau, porque eu não dava conta de assinar os contratos. Foi uma época assim que a medicina ocupacional ela disparou, sabe? E eu aproveitei o momento, porque eu não deixei de vender porque eu não tinha carro. Só que em 6 meses que eu entrei nessa empresa, eu comecei a pagar um consórcio e consegui contemplar. Mas olha só o que aconteceu, como a gente né? Aí eu não ia de carro sempre para... Porque lá de Tessaldo até aqui no centro são 18 quilômetros. Né? Então eu queria economizar, eu ia de ônibus. Deixava o carro em casa, e chegava em casa e ia só para comer de carro. O que aconteceu? Quando eu estava ali voltando um pouco na história, acho que eu tinha uns 4 anos de ser média. Então, deixei meu carro em casa, vim para uma reunião, peguei os contratos, peguei pouco para Pomerode. Aí, na beira-rio, tinha uma faixa, né? E tinha uma lateral de ônibus. Aí eu cheguei na faixa, parei, o guarda parou o trânsito. E eu saí, né? O cara parou o trânsito, fui. Quando veio um carro naquela terceira faixa, inclusive da prefeitura, e me pegou. Eu dei uma viravolta no ar. Sim, eu não morri ali porque Deus não me queria ali em cima ainda. Eu tinha uma missão ainda. Mas quem viu o acidente, inclusive o meu primo, estava parado no trânsito naquele momento, ele viu. E ele tinha um filho pequeno no carro, ele disse, fica aí, porque eu acho que o cara matou essa mulher. Até uma coisa. E era teu parente? Era meu primo. Quando ele chegou ali, que ele me viu, ele disse, meu Deus, é a Matza. Ele era, meu apelido é Matza na família. Enfim, olha só, uma economia burra. Aí depois eu fui comentar isso com uma outra pessoa, ele falou para mim, tu nunca mais deixa teu carro na garagem. Eu não sabia disso, história do acidente. Não sabia? Não. Mas assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, a proteção foi tão grande, eu lembro assim de ter entrado no carro, eu dei uma piruleta e caí uns 10 metros mais para frente. Assim como eu caí, eu já sentei. Fui embora. Quê? Como assim? Aí veio uma mulher e disse, não, tu tem que ficar deitada, tem que chamar o bombeiro. Como assim? E, assim, pasme, eu não quebrei um osso. Nada. Claro, eu ralei, eu sangrei, fiz tomografia para ver se não tinha nada, né, na cabeça, mas eu saí inteira, saí andando do hospital. Como é que alguém atropelado dá pirueta e sai? Vamos trabalhar. Sabe por quê? Eu tinha um monte de contrato, eu tinha um livro, assim não, e aquilo voou tudo no asfalto, eu já saí. Vida dela nos contratos.
Eu quero os meus Eu contratos. posso ter quebrada, mas o meu contrato ninguém pega. Ai, meu Deus, papo Mairodas dá meus contratos. Cara, mas quando a gente. Não, de verdade, quando a gente tá focado, nenhum atropelamento derruba Fiquei, a gente. assim, claro, ralada um tempo, né? Mas, enfim. Mas sem quebrar nada, aquilo foi Não, é só Deus mesmo, né? só Porque Deus. não tem outra explicação. Não tem explicação aqui. Caramba. As pessoas que assistiram, meu Deus. Mas, enfim, isso foi uma passagem. Aí, Eu fico imaginando a cena, né? não, a cena foi Todo mundo assim chamando a ambulância já, ela levanta, pega os contratos. Ai, eles Jesus. mandando eu deitar, né? E o sangue escorria aqui. Isso foi uma fase. Então, vamos agora voltar para depois que eu já saí da. Tá, daí eu comprei meu apartamento. Eu e queria, eu queria fazer um gancho. Tu tinhas comentado com a gente, Márcia, que na tua infância, ali, fase de adolescência, quando estava só os cuidados do teu pai ali, pela falta da tua mãe, né? Ele deixava então ali as contas abertas para vocês utilizarem e só assinar, e onde tu não tinha noção do valor do dinheiro. Sim, E aí depois você se casou, finalizou um casamento, um dos principais motivos foi a falta também desse controle financeiro, desse cuidado com o dinheiro. Mas depois sozinha, não estou instigando ninguém a ficar sozinha, mas eu quero saber quando que foi a virada de chave, quando tu conseguiu enxergar o dinheiro como ele é e entender o valor dele, cuidar dele, saber investir, saber usar ele, não se perder nisso. então, muito boa pergunta. Então, eu me separei com essa. E como eu tinha esse vínculo muito forte com meu pai, né? Então, tudo que eu fazia, o meu pai pagava. Nossa, passei outras coisas que ele pagou. Assim, e eu não crescia como pessoa, entende? Porque eu tinha esse vínculo, então eu achava que se eu aprontasse alguma coisa, meu pai tinha que pagar. E ele pagava. Só que chegou num momento que ele. Isso foi um pouquinho antes de eu entrar nessa empresa. Eu estava numa imobiliária que ele não vendia, não dava nada, e me estourei assim. Posso dizer que eu fui para o Serasa, fui para tudo quanto é lugar. Aí eu lembro que veio um cara cobrar no portão do meu pai, eu estava na casa do meu pai, e eu estava com meu pai ali na frente. Aí meu pai olhou para mim assim e falou: eu não pago mais nada. Que foi um choque. Mas foi nesse momento que eu cresci. Eu pensei, muito bem, eu vou ter que me virar. E fui resolver isso tudo quando eu entrei nessa empresa, né? Na CEPMED. Por quê? Até ali eu fui só rolando o que eu tinha feito de dívida. Mas quando eu entrei na CEPMED, primeiro eu tive que pagar tudo que eu tinha lá de trás. Márcia, então quer dizer que para você o grande desenvolvimento, a sensação de ser dona de si foi quando você conseguiu romper o financeiro com seu pai e assumir a sua responsabilidade financeira sobre suas coisas. Teve que ter esse rompimento. Teve que ter esse rompimento, exatamente. Fica aí uma dica para nós que temos filhos ou que ainda não aprendemos a fazer esse rompimento aí para ter esse crescimento de fato e atingir os objetivos. Porque isso, vamos dizer assim, era uma cobrança emocional, né? Pela falta da minha mãe, porque assim, né? Então eu, no fundo, talvez até inconscientemente, eu usava isso contra ele. Mas, enfim, daí, a partir dali eu posso dizer que eu cresci. E aí eu comecei a
a ter uma vida totalmente financeiramente equilibrada. A minha filha passou por um processo semelhante, porque ela criou esse vínculo comigo. E ela está ainda desenrolando o processo dela. Porque ela também achava que podia tudo. Falava para mim, eu também falei, não, aqui não. E é dolorido, sabe? Mas eu acho que é necessário. E quando a pessoa tem isso mais jovem, olha, isso é um sentimento também que eu tinha em relação ao meu casamento. Porque a gente acaba super protegendo os filhos quando a gente cria uma falta neles, porque o pai falta, né? E aí a gente acaba não deixando eles crescer. Que foi o que aconteceu comigo, que aconteceu com ela também. O ciclo se repetiu, né? O ciclo se repetiu. Então, a carência emocional nos leva a fazer uma proteção ilusória financeira, acaba fantasiando isso na cabeça da criança, do adolescente ou do adulto. E para desvincular isso, quanto mais cedo, mais saudável é, porque vai acontecer o rompimento, e aí a pessoa vai ter que se mexer para correr atrás do dinheiro, e aí a assimilação dela de fantasia e realidade, do que pode e que não pode, a consciência de cada passo que dá, vai acontecer de uma forma muito mais natural, porém os resultados vão vir, né? Agora até me lembrei de uma situação, Márcia, eu trabalhei muitos anos como recepcionista em pronto-socorro e clínica de saúde. E uma vez eu atendi um jovem senhor e a gente começou a conversar, a conversa começou a fluir e ele me disse que com 9 anos de idade ele começou a vender doces na frente da companhia Hering. Hoje ele é dono de uma transportadora, Gislum Transportadora, indo para Ilhota, né? Tem não sei quantos caminhões, uma frota gigante de caminhões, e ele colocou na cabeça dele que ele queria ser caminhoneiro. Mas ele nunca foi caminhoneiro. Porém, ele comprou um caminhão, começou a ter funcionários e assim foi indo. Mas tudo, ele me veio com a mesma colocação que tu. Tudo porque ele levou um não da vida na parte financeira e ele entendeu que se ele não fizesse, ele não teria. E foi logo na infância, ali na fase de 9 anos de idade. Casa muito com a tua história essa colocação que eu lembrei agora. Ô, Márcia, e na questão se a gente puder voltar um pouquinho na questão da depressão, que você ficou afastada de todas as atividades, aos cuidados do teu pai já na fase adulta, durante ali um período de quase 6 meses. Então, você entende que você conseguiu sair dessa fase também por uma certa pressão da sua madrasta, no sentido de, Márcia, você precisa trabalhar, você precisa parar de depender do seu pai, algo nesse sentido? Teve que ter um empurrãozinho? Teve sim, porque o meu pai, ele não dava esse empurrãozinho. Meu pai se mantinha calado mesmo, talvez ele não gostando da situação, mas ele não falava. E ela, sim, ela me empurrou para trabalhar. E às vezes esse empurrão, ele dói, mas depois a gente acaba até agradecendo quem nos empurrou para sair daquela situação, para a gente se movimentar, né? Isso, exatamente. Dói no começo para depois a gente conseguir virar esse jogo, né? Exatamente. E eu sempre busquei bastante por crescimento como pessoa a partir dali, né? Eu participei durante quase 20 anos de uma filosofia que me ajudou muito. Eu cresci muito como pessoa, mas lá no inconsciente eu tinha também aquele coração que meu pai não queria que eu fosse lá. Mas enfim, eu aprendi, eu cresci e mudei de fase fazem 2 anos, né? Quando através de uma live, foi depois da pandemia que mudou tudo, a gente deixou de assistir Rede Globo, passou a assistir YouTube, né?
E então eu comecei a entrar em algumas mentorias, né? E essas mentorias me cresceram muito mais, mas muito, aceleraram muito mais o meu crescimento. Porque eu conheci um mundo que eu desconhecia até aqui. Eu conheci um mundo de muitas possibilidades, em todas as áreas da minha vida. Tirar meus bloqueios, ressignificar tudo que eu vivi, crescer também na área financeira. E eu entendi que a qualquer momento que eu quiser, eu posso. Não que antes eu não soubesse disso, mas eu me senti muito mais segura e mais amparada. Eu me senti pertencente àquele movimento, que é o ecossistema, né? E a partir dali eu comecei a ter muito mais coragem. E esse amparo que tu acabou sentindo, que tu sente, essa sensação de pertencimento nesse ecossistema, isso é de uma forma mais espiritual ou é no geral? Eu diria que no geral, mas o que me trouxe para lá foi o espiritual. Foi espiritual. É. O espiritual é muito importante pra gente, né? E comigo aconteceu a mesma coisa, porque a gente até faz parte do mesmo ecossistema, né? E Márcia, tem uma coisa que tu não pode deixar de falar pra gente, que é sobre a tua marca de roupa de cama, que é linda, por sinal. Pode contar um pouquinho pra gente como surgiu essa história, como surgiu essa empresa, o que está acontecendo? Então, na verdade, eu já venho de um pai empresário na área de... ele tinha uma indústria de tecidos, né? E eu sempre estive envolvida com isso. Minha irmã tinha confecção, então eu cresci nesse mundo. Eu sempre gostei, só que há muitos anos atrás eu fabriquei várias roupas de cama. As pessoas sempre gostaram dos meus produtos. Existia a Casa Mostra Bordeaux aqui em Blumenau, né? Ali meus produtos foram expostos. Então, só que como eu não tinha, vamos dizer assim, eu não acreditava em mim. Então eu fazia e eu parava. Eu fazia. Tanto é que na primeira fase ruim que eu tive também, quando eu fiz a minha empresa em 2004, que eu precisava fazer para trabalhar nessa representação, né? Eu fabriquei roupa de cama também para fazer dinheiro para pagar o contador na hora. Olha isso. E aí todo mundo comprava, todo mundo amava. Bom, enfim. E um dia eu estava costurando, inclusive, partiu de nós duas. Eu estava costurando e você falou comigo, por algum motivo, e eu falei, eu estou costurando. Daí tu perguntasse, tu estás costurando? Tu costura? Sim. Eu estava só, né, fazendo umas bainhas. Eu lembro tão bem, naquele dia eu fui tomar banho e, de repente, eu estou lá, bem distraída, assim, veio uma visão. Roupa de cama com versículos bíblicos. Poxa, eu pensei, uma boa ideia. E aí, comecei a pesquisar, ver aceitação, testando. E aí eu resolvi lançar a marca, que se chama Buba, que eu fabrico roupas de camas com versículos bíblicos, fronhas, bebê, fabrico também toalhas com frases bíblicas. E
É um grande desafio, porque é a fabricação, é todo o design das peças, eu me envolvo com tudo. Agora com a parte de e-commerce, de site, muitos desafios, assim, mas todos eles eu estou vencendo. Vou, por mais dificuldades que a gente passa no início para ser empreendedor, a gente não pode desistir, porque o bom está por vir. Então, acho que as piores partes eu já estou passando. O povo perde a noção dos bastidores. Ah, Peraí. Ô, Márcia, tem mas falado. então, Desculpa. mas então, aí lançou uma marca de roupa de cama, oficializou algo que já era teu de longa data, digamos assim, né? Que acontecia, parava. E agora lançou, tá à frente ali do e-commerce, de toda a parte comercial, tá à frente também da mão de obra, da qualidade do produto, da compra da matéria-prima. Sim. O eu presa está funcionando. Eu presa tá funcionando bem? Gente, não por nada, mas a roupa de cama realmente é muito linda e de qualidade, eu posso falar, porque eu sou cliente dela e até peço que vocês deem uma olhada no site dela, no e-commerce dela, porque realmente é linda, é algo muito diferenciado e que traz uma mensagem muito linda, que é a mensagem bíblica, né, Márcia? Então tem toda uma delicadeza, tem toda uma escolha de mensagem também, tem um propósito por trás disso. Não é o dinheiro pelo dinheiro, é um propósito para daí sim, depois o dinheiro acontece naturalmente, né, Márcia? Sim. É o propósito de. A minha ideia desse propósito é de levar essa mensagem para a cama das pessoas, para que até por uma lembrança de todos os dias, né? Essa é a hora de conversar com Jesus, de agradecer pelo dia, porque eu sei por mim, muitas vezes eu esqueci de fazer isso. Só que quando tá aquela frase ali, ela te remete a isso. Essa é a minha ideia, né? E eu acredito que vamos ter sucesso. Com certeza. E, inclusive, ela já na montagem da empresa, ali na hora de lançar o produto e fazer o site e tudo mais, ela já disponibilizou uma porcentagem para também ajudar numa Uma uma ONG, ONG, né? ONG de criança carente. Então, assim, você adquirindo o produto, além de estar recebendo a mensagem de Deus, tá com seu quarto ambientando o seu quarto para preparando para um sono tranquilo e acolhedor, ainda assim você ajuda até uma ONG. A Márcia teve todo esse cuidado, a Márcia todo esse olhar, esse carinho, esse overview 360 graus aí. E é uma mulher que eu admiro muito, uma mulher de sucesso, uma amiga muito querida. E eu agradeço muito por tu ter vindo aqui, Márcia. Eu queria te pedir, se tu quiser deixar uma mensagem para as pessoas, algo que te remeta a uma lembrança que te ajudou, ou alguma coisa que tu queira dizer para finalizar o nosso bate-papo. Então, o que eu gostaria de deixar como uma mensagem? Acredite em você. Jesus fala, né? Amai o próximo como a ti mesmo, mas o a ti mesmo tem que vir primeiro, porque sem o a ti não vai ter o tu, né? O próximo. Próximo. E quando a gente realmente decide, foca, trabalha sério, correto, a gente consegue chegar onde a gente quer. E sempre buscando aprendizado, mentores que te ajudem, ambientes que te fortalecem, porque existem ambientes que realmente você não consegue crescer, mas então procure ambientes que te estimulem, que te fortaleçam. E posso dizer, nós podemos. Ah, tem o meu e-book, né? Tem o teu. Eu escrevi um e-book há um tempinho atrás
E ele conta um pouco da história da minha vida e também um pouco fala da superação. E no final tem uma parte do infinito que eu aprendi numa mentoria que eu repliquei ali, que é muito interessante, que você pode. Às vezes a gente tem raiva do passado da gente, que é apagar, mas não existe como apagar e nem seria bom apagar. Então, existe ali dentro desse book um exercício que você faz, onde você relaciona tudo que tem de ruim do passado, que você tem vergonha, que se arrepende, e também as coisas boas. Você relaciona e traz isso tudo para o futuro. No futuro, ele vai te ajudar, que é o teu propósito tem a ver com Com teus bloqueios, né? com os teus bloqueios. Esses bloqueios você traz para o futuro e transforma eles para que eles gerem frutos para você. Eles não precisam ser apagados, as coisas ruins, eles só precisam ser ressignificados. Então, eu vou disponibilizar para quem quiser, pode me seguir. Né? Qual é o teu Instagram, Márcia? O meu Instagram é @marciabubeck e tem o @bubeck.ind também. E eu vou disponibilizar para quem quiser o meu e-book, só entrar em contato comigo e eu disponibilizo. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Tem uma história forte aqui. Muito obrigada a todos. Obrigada, Márcia. Obrigada.